Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo 21, vai dizer a seguinte palavra: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Meus irmãos, amigos, ouvintes que costumam ouvir a palavra de Deus, esse versículo que eu acabei de ler, a Bíblia vai contar a história do profeta Elias, que ele confrontou o rei Acabe com os seus 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. O que acontece? Nesse tempo, o povo estava indeciso, não sabia se servia ao Deus de Israel ou se adorava esse Deus Baal, né? Então a Bíblia vai contar a história que tinha o profeta confrontou esses 900 profetas de Baal e de Azera. E eu quero entender, quero acreditar que nesse meio dessas pessoas que adoravam esse Deus de Baal, ali também deveria ter alguns do povo de Deus de Israel que também estava cocheando em dois pensamentos. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava esse Baal, esse Deus chamado Baal. O Deus Baal, naquele tempo, era o Deus que mandava chuva, era o Deus que prosperava ali, segundo a palavra do Senhor, era um Deus que pagão, o Deus que o povo ali de Acabe, os seus profetas o adoravam. Mas Elias percebeu que além desse povo ali que adorava esse Deus Baal, também tinha alguns também que serviam a Deus e também estava cocheando e adorando também esse Deus Baal. A Bíblia diz que Deus chama Elias para ele confrontar quanto esses profetas falsos. E a Bíblia diz que através de Elias falou para eles assim: vamos fazer um negócio? Se Baal é Deus, segui-o. E se Deus de Israel é Deus, segui-o. Então vamos fazer um tratado, vamos fazer um negócio. Vamos fazer um altar e colocar o bezerro sobre o altar como sacrifício. Mas não vamos tocar fogo. Não vamos colocar ali o bezerro no altar, colocar lenha. E aí o que acontece? Vocês clamam ao Deus Baal que manda fogo do céu e consuma o altar. E há de ser que também, logo em seguida, eu também farei da mesma forma. Vou fazer o altar, colocar o bezerro, colocar a lenha e vou clamar ao Deus de Israel. E o que acontece? O Deus que respondeu com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E a palavra do Senhor que todo mundo respondeu: boa é esta palavra. A Bíblia diz que Elias pegou e falou assim: como vocês são maior número, então vocês fazem primeiro. E ali aqueles 900 profetas, que é os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, eles fizeram conforme Elias falou. Trouxeram o bezerro, colocaram o bezerro no altar, colocaram a lenha. E diz a palavra do Senhor que eles clamaram da parte da manhã até o meio-dia. E não houve resposta. De fato não haveria resposta mesmo, porque não é um Deus verdadeiro, é um Deus criado por eles, ali o povo de Acabe com seus profetas falsos. E a Bíblia diz que chegou uma certa hora que eles começaram a se retalhar, começaram a se cortar todo para ver se Baal respondia. E de fato não houve resposta. Aí quando foi o meio-dia, aí Elias pegou e falou: chega, agora é minha vez. A Bíblia diz que Elias pegou, chegou a vez de Elias fazer a parte dele também para ver se o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. É lógico que nós que servimos sabemos que Deus é o único e não tem outro além dele. E a Bíblia diz que Elias pegou, a primeira coisa que ele fez, ele foi reparar o altar, recuperar o altar. Ou seja, Elias queria fazer, porque Deus gosta das coisas tudo com ordem e com decência. A primeira coisa que Elias fez foi recuperar o altar. Como que ele recuperou o altar? A Bíblia disse que ele pegou ali o altar, colocou ali o bezerro, como de fato, a lenha, mas além disso, ele pegou as 12 pedras que naquele tempo, ainda hoje, simboliza
as 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 filhos de Jacó, que se tornou Israel, representando ali a nação eleita de Israel. A Bíblia diz que ele pegou as 12 pedras e colocou no altar. Meu querido, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, quer colocar a sua vida em dia, a primeira coisa que você tem que fazer é recuperar o altar. O que significa a palavra recuperar? É fazer, tornar o original, ou fazer aquilo que perdeu se achar. Então Elias viu que o altar estava quebrado, o povo estava disperso. E o que Elias fez? Ele trouxe as 12 pedras para representar ali as 12 tribos de Israel. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, quando estivermos clamando, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o nosso altar em ordem, ver o que estragou, ou o que se quebrou, e recuperar e colocar ele em ordem, para depois sacrificar ao Senhor. E Elias fez isso. Ele recuperou o altar, colocou as 12 pedras. E interessante que, além disso, a Bíblia disse que Elias ainda fez uma vala em volta do altar. Vala essa que a Bíblia disse que ele pegou e encheu de água até transbordar. Diz a palavra do Senhor que ele encheu de água aquela vala ou aquele rego em volta do altar 3 vezes, ou seja, encharcou, ficou cheio de água, porque a primeira vez que jogou a água, a terra chupou. A segunda ficou mais ou menos úmida. E a terceira vez ficou cheio de água ao redor ali daquele rego que ele fez em volta do altar. A Bíblia disse que depois que Elias fez essas coisas, que o altar ficou totalmente molhado com a água. Imagine você, como é que vai pegar fogo na lenha se a lenha estiver molhada? Como é que vai pegar fogo no altar se o altar está totalmente úmido, molhado? Mas Elias quis fazer isso para mostrar para Acabe e os seus profetas que Deus era o verdadeiro Deus de Israel e que todo o poder está nas suas mãos. Sabe o que me chama a atenção, meu querido? É que não importa como que está a sua vida, se está de cabeça para baixo, se está tudo bagunçado, tudo fora do lugar, mas se você reparar o altar e fazer igualmente Elias, recuperar aquilo que perdeu, voltar ao primeiro amor, voltar à originalidade, como você era antes, não importa se o altar vai estar totalmente molhado, Deus vai mandar fogo do céu e vai responder a sua oração. E a Bíblia diz que Elias, após ele fazer tudo isso, a Bíblia não diz, mas eu quero entender que o povo ficaram abismado. Mas que negócio é esse? Como que vai pegar fogo na madeira, no altar molhado? Isso é impossível. Isso é impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tudo é possível, desde que o altar esteja em ordem, desde que o altar esteja conforme a palavra do Senhor. Se o teu altar, meu querido, estiver conforme a palavra do Senhor, tudo aquilo que é impossível acontecer na sua vida, Deus fará possível. Mas é necessário colocar o altar em ordem. E a Bíblia diz que Elias, depois que ele fez tudo isso, aí ele dobrou os joelhos, uma forma de adoração, de reverência, de prostrar e reconhecer que ele não era nada sem Deus. O interessante de você colocar a vida no altar é isso. Também saber que você é totalmente dependente de Deus, que você sozinho não consegue fazer nada. Aquilo que é para você fazer, você faz. Agora aquilo que é para Deus fazer, aí deixa que Deus faz. Recuperar o altar era ali uma coisa que Elias poderia fazer, colocar as 12 pedras no altar, representando as 12 tribos de Israel, e também dando uma certa reverência ao que Deus determinou, que era o povo escolhido, que eram as 12 tribos de Israel. E isso sim, cabia a Elias como homem fazer, né? Mas mandar fogo do céu naquela atual circunstância em que Elias estava com o altar totalmente molhado, mandar fogo do céu, aí não era com Elias, aí era com Deus. Então Elias, ele deu a devida reverência, dobrou os joelhos e orou ao Senhor. E a oração dele foi sábia. Ele falou assim: Senhor, para que o Senhor mostre para esse povo que tu és o verdadeiro Deus de Israel, manda fogo do céu e consuma este altar, Senhor.
A Bíblia disse que Elias pediu para Deus mandar fogo e consumir o altar. Ele não falou nada de secar a água que estava ao redor da... Mas não, quando Deus manda, Ele faz as coisas por completo. Se as coisas estão difíceis para a sua vida, meu querido, se tem coisas fora dos lugares, e você colocar sua vida no altar e clamar o Senhor vai entrar com providência e vai resolver tudo na sua vida, desde os mínimos detalhes até as coisas mais complicadas. Porque Elias pediu para consumir o altar. Aí Deus, após a oração de Elias, após ele ter colocado a vida no altar e ele ter clamado, Deus mandou fogo do céu. E o fogo caiu sobre o altar. Poderia ter queimado só o altar, não poderia? Ter queimado só a lenha e ali recebido o sacrifício do bezerro, não poderia ter feito só isso? Mas não. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz por completo, não deixa aresta de jeito nenhum. Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar, secou toda a água que estava em volta do altar do rego, secou, chupou toda a água para mostrar que Ele era o verdadeiro Deus de Israel. Meu querido, a palavra de Deus essa semana para você é essa. Tá tudo complicado para você, tá tudo desorganizado. Põe a sua vida no altar, ou seja, recupera a originalidade de quem você era, você que servia a Deus. E se você não serve a Deus, saiba de uma coisa, que o único Deus verdadeiro que pode responder às suas orações e colocar a sua vida em ordem é o Deus de Israel, é o Deus que nós servimos. Então coloca a sua vida no altar. Se você não é crente ainda, quiser entregar a sua vida a Jesus, porque o verdadeiro Deus é esse mesmo, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. E aquilo que não era para ser, passa-se a ser. Aquilo que era difícil, Deus vai fazer possível acontecer na sua vida. Mas tem que colocar a sua vida no altar. Elias colocou a vida no altar, ou seja, recuperou o altar, fez tudo. E Deus mandou fogo do céu e mostrou que Deus era o único verdadeiro Deus de Israel. Então, meu querido, que Deus possa abençoar a sua vida. Você, meu irmão, também que está com a vida fora do altar, né? Coloca a sua vida no altar. E quando você clamar a Deus, Deus vai te responder com fogo e vai consumir tudo aquilo que não agrada a Ele. E a bênção vai ser grande na sua vida. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, @Jeremias 1967. Não sei se você está vendo no Instagram, no Facebook, mas se inscreva no meu canal também. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.